E aí galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu Program Counter. Ele é de 8 bits, como vocês podem ver aqui, e ele trabalha em duas frequências de operação, 5 Hz e 1 Hz. Tá, pode parecer muito pouco, mas 5 Hz é como se fosse assim 4 GHz no Minecraft, tá ligado? Porque 5 Hz é a frequência máxima que qualquer coisa pode chegar. Mesmo que você faça um clock super bolado lá, não sei o que, demore dias calculando, não sei o que, ele nunca vai passar de 5 Hz, porque é o limite padrão do Minecraft. Então se ele tá rodando a 5 Hz sem dar erro, cara, esse Program Counter é muito bom. Então, tá, como é que funciona o Program Counter? Eu vou iniciar aqui, pra vocês verem, aqui ele tava piscando e aguardando alguma coisa. Ele está rodando muito rápido. Nenhum outro Program Counter no YouTube, creio que nenhum outro Program Counter no YouTube rode tão rápido assim. Ele está rodando 5 Hz, como eu já tinha dito. Mas o que acontece? Vou explicar já o que acontece quando ele terminar aqui de fazer a operação. Ele vai ficar rodando. E tá, por que ele é fechado assim desse jeito e não aberto como todos os outros componentes? Inclusive eu terminei de fazer aqui o meu comparador. Terminei de fazer o comparador e adicionei mais 2 bits ali na memória RAM. Aliás, 2 bytes na memória RAM. E tá, ele vai, deixa ele terminar aqui. Ele vai só fazer as últimas operações aqui. Tananã. Vamos lá. Pronto, agora ele vai alterar a frequência de 5 Hz para 1 Hz. Pronto. E viram que ele deu meio que uma travada no final. Essa travada é quando ele para o clock de 5 e inicia o clock de 1 Hz. Então aqui ele está aguardando uma próxima operação e aqui ele está dizendo feito, que ele terminou de fazer. Então tá, como é que funciona essa coisa? Eu fiz aqui um esqueminha básico, ele era assim, tá? Esse trambolhão aqui, ele nasceu assim. Então como é que funciona? Aqui a gente tem um timer de intervalo de 1 segundo, ou seja, 1 Hz. Para quem não sabe, Hertz é a medida de oscilação de alguma coisa por segundo. Então se você bate numa mesa uma vez por segundo, então você está batendo nessa mesa em 1 Hz de frequência. É basicamente isso. Na verdade não basicamente, é isso. Então tá, esse clock aqui, esse timer, né? Ele tem um intervalo de 1 minuto, de 1 segundo, o que equivale a um clock de 1 Hz. Tá, e como é que funciona isso? Ok, o que ele faz? Uma moto passou rápido aqui. Não sei se vai ser na gravação, mas beleza. O que ele faz? A cada 1 segundo ele dá um pulso nesse cabo. A cada um pulso acontece isso. Pam. Certo? É isso que ele faz. E aí ele dá outro pulso. Pam. Viram? Aí ele dá outro pulso. Pam. Depois outro pulso. E por aí vai até completar os 4 bits aqui, que é agora. Pã. Pronto, é isso que ele faz. Bom, basicamente aqui a gente tem uma célula de memória de 1 bit. Aqui ele está marcando 1, ele está soltando 1. 1 é quando tem passagem de sinal, 0 é quando não tem. Então tá, o que é essa paradinha aqui? Essa paradinha aqui é um pulse former. Se a gente fosse deixar o sinal cru, digamos assim, ia dar ruim aqui nessa memória, porque toda vez eu teria que ficar apertando essa alavanca aqui, resetando ela, para o clock poder rodar normal. E esse pulse former ele já faz isso pra gente. Então o que acontece? Aqui a gente tem o pulse former, para quem não sabe como é que é, ele funciona assim. Aqui a gente tem o redstone, aqui a gente coloca o pulse former, e aqui o que acontece? Quando a gente ligar essa alavanca aqui, ele vai soltar um pulso ali daquele lado, bem ali. Então olha o que acontece, viu? Ele dá um pulso bem rápido. Ele é um formador de pulso, digamos assim. É a tradução bruta dele. Pulse former é o formador de pulso. Então quando ele recebe o sinal, ele dá um pulso que reseta a memória de 1 para 0. Então tá, vamos mostrar como é que funciona essa coisa aqui. Eu vou
resetar a memória manualmente. Ele vai começar a rodar. Vocês podem ver que o clock dele é de 1 Hz e é assim que ele trabalha. Ó. Pam, 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 entendeu? Ele vai fazendo isso como se ele estivesse adicionando. E agora, essa última lâmpada vai soltar um sinal aqui. Esse sinal vai passar pelo pulse former, que vai colocar, aqui a gente não colocou em 0, ó, por exemplo, aqui a gente não colocou em 0 aqui. Então, aqui bem que a gente poderia colocar um, se bem que não precisa, não tá fazendo nada. Então aqui ele está em 0, ele só está dando 1 porque ele dá um pulso para essas três coisas aqui. A gente pode fazer isso aqui, ó. Pera aí. Beleza, ele acabou de contar, resetou aqui, a gente pode fazer isso. Pegar esse fio aqui, pegar essa paradinha aqui, esse cover strip, coloca aqui para ele não entrar em contato com a alavanca, aqui, e pronto. Agora ele não vai dar mais o pulso para cá. Tá tudo resetado certinho. A gente reseta a memória, viu que ela foi para 0, certo? A memória aqui, essa unidade de 1 bit está marcando 0, então ele vai, pronto, apagou ali. Agora quando aquela lâmpada de lá apagar, aquela toggle ali vai dar um sinal para cá que o pulse former, viu? Transformou, ele resetou a memória, aliás, ele adicionou 1 bit nessa memória. Esse bit aqui está saindo como 1. E aqui a gente tem uma NOT gate nessa coisa, que quando ela recebe o sinal, ele para o timer. Então, ele acabou a função e reseta. É tipo isso. Então, é assim que ele funciona. Agora, olha o que aconteceria, como ele roda a 5 Hz. 5 Hz, para quem não sabe, é 0.2 segundos. Então, olha o que aconteceria se ele rodasse 0.2 segundos. Oh, merda, calma aí. Ele iria assim rápido pra caramba e já iniciaria em 2. Pronto, vocês podem ver que ele já terminou. Só que ele iniciaria em 2. Então, o que acontece? Quando ele já está no final da operação, né, para não dar esse tipo de coisa, ele automaticamente alterna de 5 Hz para 1 Hz. Ele passa de 0.2 segundos para 1 segundo, assim. Então é basicamente isso que ele faz. Eu vou colocar aqui de novo para vocês verem o que acontece. Ó. Pronto, viu? Ele vai muito, muito rápido, mas o tempo dessa toggle virar, o sinal passar por aqui e o pulse former adicionar 1 bit nessa memória, é o tempo dele já colocar 2 lâmpadas aqui, ali acender as 2 lâmpadas, e aí não é isso que a gente quer. A gente não quer começar um programa do meio do caminho. Então, para evitar esse tipo de problema, calma aí, ué, tá certo, pronto. Para evitar esse tipo de coisa, quando ele está no final da operação, ele alterna de 5 Hz para 1 Hz, impedindo esse pequeno erro que deu ali na nossa miniatura, né, no nosso esboço de programa counter. Então a frequência certa para ele trabalhar sem esse tipo de erro é 1 Hz, só que 1 Hz é muito lento. Então a conclusão a solução mais óbvia era ele trabalhar em 5 Hz enquanto dava, e quando ele estivesse já no final da execução, ele alterasse para 1 Hz de novo, para evitar esse conflito. E foi isso que eu fiz aqui. Por isso que ele é enorme assim e tal, blá 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 blá. Então tá, o meu projeto aqui já está quase no final, só falta fazer a ROM dele, depois fazer o armazenamento definitivo, depois juntar tudo isso e plugar, digamos assim, nesse meu programa counter de 2 tipos de clock diferentes, 5 e 1. Para você que não sabe, no Minecraft eu fiz aqui os cálculos, e para ele trabalhar bem você pode escolher entre, deixa eu ver aqui no meu bloco de notas no celular, você pode optar para ele dar um pulso a cada 1 segundo, um pulso a cada meio segundo, um pulso a cada 0,4 segundos, um pulso a cada 0,25 e um pulso a cada 0,2, que é a operação que ele trabalha, que é 5 Hz. Então
eu fiz aqui os cálculos e deu. Em 1 segundo ele trabalha em 1 Hz. Em 0.5 segundos ele trabalha em 2, obviamente. Em 0.4 ele trabalha em 2.5 Hz. Em 0.25 ele trabalha em 4 Hz. E 0.2 ele trabalha em 5 Hz. Então essas são as frequências muito boas assim para você usar em um Program Counter no Minecraft. 1 Hz, 2, 2,5, 4 e 5 Hz são as frequências exatas para esse tipo de coisa. Então, era só isso mesmo. Era só para apresentar isso, tá? Aqui eu coloquei, como eu já tinha dito, o meu comparador. Por exemplo, se a gente vier aqui, vamos lá, se a gente colocar 4 no registrador A e no registrador B, e limpar a memória principal e comparar eles, eles são iguais, certo? Eles são iguais. Por quê? Porque aqui, se a gente vê na memória A é 4, na memória, aliás, no registrador, eita ferro, no registrador A é 4, no registrador B é 4, logicamente, pum, eles são iguais. Agora, se a gente colocar, limpar o registrador A, limpar o registrador B, agora se a gente colocar 4 aqui no A e 2 aqui no B, ele vai dizer que eles não são iguais. Se a gente comparar, não acendeu a luz igual, então eles obviamente não são iguais. Como a gente pode ver no registrador A tá 4 e no registrador B tá 2. Isso parece inútil para quem ainda não entende do assunto, mas isso é útil nas operações do computador. Então, era só isso mesmo, as novidades são essas, ele já sabe comparar. E passou mais outra moto em alta velocidade. E aqui eu coloquei mais 2 bits, aliás 2 bytes na memória RAM dele. Então, só para recapitular, só falta agora colocar colocar a assembly, plugar o Program Counter, fazer ele ter algum sentido, fazer ele ter algum sentido e colocar mais 3, então a gente precisa colocar mais 13 bytes de memória, porque eu quero uma memória de 16 bytes nesse computador, fazer e terminar de fazer, aliás, começar a fazer a ROM e depois, por último, como é que se diz? A memória definitiva, que no caso dos computadores é o disco rígido, mas como no Minecraft não tem como você trabalhar com armazenamento em discos, então eu chamo de memória definitiva. Então é isso, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Fiquem aguardando os próximos vídeos. Tchau, tchau.